Senhor Jesus, Senhor, nos voltamos a Ti neste momento. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos a Tua presença. Fala conosco. Vem nos instruir quanto ao cuidado com a próxima geração. Senhor, esse é um aspecto da vida da igreja tão importante, tão necessário. Vem nos abençoar, Senhor. Abençoa todos os irmãos que estão aqui. Dá-nos a Tua visão, o Teu encargo, o Teu sentimento. Também amarra o Teu inimigo, Senhor, que sempre quer destruir as famílias, acabar com as crianças. Desde cedo os ataques começam. Por isso, Senhor, desde cedo queremos também começar nossa ofensiva contra os ataques do inimigo, contra o curso deste mundo, também cuidando daqueles que o Senhor nos confiou. Obrigado, Senhor. Nós oramos no Teu nome. Amém. Bom, nessa tarde, então, irmãos, nós vamos falar sobre o serviço de crianças. E o título, então, é Tutores e Curadores. Está faltando uma parte do título. Que cuidam da próxima geração. Esse aspecto, né, de tutor e curador é o que nós temos visto bastante nos últimos meses, nos últimos semestres, com relação à vida da igreja. O Senhor colocou pessoas para cuidar de nós. E aqueles que servem as crianças são tutores e curadores para a próxima geração. Vamos ver o próximo slide? Gálatas, capítulo 4, versículos 1 e 2. Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. As nossas crianças são menores, são herdeiras de tudo, mas ainda são menores. Então precisam de tutores e curadores até o tempo que atinjam a maioridade para poder herdar tudo. O que nós queremos que elas herdem? Qual é a herança que nós esperamos que os nossos filhos tenham? Primeiro, a salvação. Depois, a vida da igreja. E ser vencedores. Não é isso que nós queremos? Então, irmãos, para que isso aconteça, eles precisam sair da menoridade, da idade menor e chegar à maioridade. E nós estamos aqui para isso. Nós servimos as crianças com esse objetivo. E o próximo slide fala, 2 Coríntios 3, esses versículos também são bastante conhecidos nossos, nós já falamos bastante sobre isso. Nossa suficiência vem de Deus. Como para todos os serviços, irmãos, a suficiência vem de Deus. Por mais capazes que nós sejamos, por mais habituados que nós sejamos com lidar com crianças e tudo mais, nós precisamos ver que esse é um serviço espiritual. Para isso, nós precisamos buscar o Senhor. Da mesma maneira como nós buscamos o Senhor para tantas outras coisas, nós devemos buscar o Senhor para cuidar das crianças. Se houver uma saída para a pregação de evangelho, como você fica? Você vai à vontade? Ou você procura antes se esvaziar, se encher do Espírito e vai em temor e tremor? Nesse momento você fala assim, eu não sou suficiente. E aí você precisa da suficiência do Senhor. Mas parece que para cuidar das crianças,
nós não temos esse sentimento. Hoje é meu dia de cuidar das crianças. Tá bom, tá ótimo. Lá vou eu. Nós estamos, e esperamos que hoje fique bem claro isso, nós estamos conduzindo as crianças até o Senhor, assim como nós conduziríamos alguém a quem nós fôssemos pregar o Evangelho. Então, em nosso coração, precisa ter esse mesmo peso. Nós, para essas crianças, somos os ministros da nova aliança. Nós estamos ministrando a elas. Ministrar, dispensar, infundir, compartilhar. Tudo isso é o que nós fazemos quando nós servimos as crianças. E no próximo slide, nós vemos essas duas palavras. Ministro, que é aquele que serve, que ministra. Então, servir as crianças e aos adolescentes e jovens é ser ministros para eles. Em Atos, próximo slide, capítulo 6, versículos 1 a 4, nós temos aquela passagem em que os apóstolos estavam bastante ocupados, eles tinham de fazer muitas coisas e ainda tinham de cuidar de servir as mesas, tá certo? Então eles reuniram todos os discípulos e escolheram 7. Então aqui fala o seguinte: as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição. A palavra distribuição aqui é diaconia. Diácono, diaconia. Na distribuição diária. Então Pedro disse: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir. Servir é um verbo, diaconeo, do mesmo radical, para servir as mesas. Mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens aos quais encarregaremos deste serviço, e quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra. Mas a palavra ministério e distribuição são a mesma. Distribuir a comida à mesa ou ministrar a palavra é um ministrar igualmente. Então muitas vezes nós pensamos, bom, o irmão que vai ministrar a palavra, esse tem de preparar, tem de se consagrar, tem de ter um viver santo, mas eu estou servindo as crianças. Não tem problema. Pode ser de qualquer maneira. Mas, irmãos, é um ministrar da mesma forma. Se nós não tomarmos cuidado com a nossa pessoa como ministros e com o nosso serviço, nós podemos fazer um serviço que seja madeira, feno ou palha. E o resultado é que isso é queimado. Então nós temos de ter esse pensamento. Não é uma simples reunião, a reunião de crianças não é uma simples reunião para tomar conta das crianças durante a reunião dos adultos, dos pais, para que os pais tenham sossego e a reunião não tenha problema. Esse é o conceito de muitos irmãos. Nós somos babás. Estamos ali cuidando das crianças para elas não fazerem bagunça. Então, o que quer que a gente faça, desde que elas não façam bagunça, tá bom. Nós podemos ligar a televisão, nós podemos pôr um filme, mas a pergunta é, quanto disso ministra, serve as crianças? Quanto do Senhor isso ministra a elas? Nós temos uma oportunidade única. São crianças, como um papel branco, você pode escrever o que quiser. E nós temos essas crianças apenas por 2 horas no sábado, mais 2 no domingo às vezes. Não é isso? É o tempo que nós temos, como irmãos que servem as crianças, para ministrar alguma coisa a elas.
Então nós precisamos ver como nós vamos ministrar. Se nós encaramos apenas como um passatempo, apenas como uma maneira de entreter as crianças e deixar os pais sossegados, é isso que nós vamos ministrar a elas. Só isso. Agora, se nós encaramos isso como um privilégio de infundir o Senhor nelas de alguma maneira, aí a nossa visão muda. O próximo slide. Deus sempre se preocupa com as próximas gerações. Deus sempre preocupa com a continuidade. Em todo o Antigo Testamento, que é uma sombra da realidade do Novo Testamento, nós vemos isso. Deus sempre se preocupando com as gerações que viriam. Então nós lemos em Deuteronômio 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Primeiro, o Senhor diz, estas palavras que hoje te ordeno. Que palavras eram essas? Isso está em Deuteronômio. O povo já havia caminhado 40 anos no deserto. A primeira geração já havia morrido. Moisés chama todo o povo e fala para eles novamente todas as palavras que o Senhor já tinha falado naqueles 40 anos, especialmente a aliança que ele fez. E ele fala o seguinte: estas palavras estarão onde primeiro? No teu coração. E uma vez que ela está no teu coração, e a boca fala do que o coração está cheio, então você vai falar para os seus filhos. E vai aproveitar toda a oportunidade para isso. Essa palavra é dirigida aos pais. Em casa, fora de casa, de manhã, à tarde, à noite. Havendo uma oportunidade, nós precisamos falar a palavra para os filhos. E o Senhor incentivou isso. Então, em casa, já deve haver esse cuidado. Mas nós temos, irmãos, uma oportunidade que é a vida da igreja. E as reuniões de crianças, presta bem atenção nisso, as reuniões de crianças são a porção da vida da igreja que cabe a elas, as crianças. A reunião ministerial cabe às crianças? Não. Reunião de oração. Você leva seus filhos para a reunião de oração? Nem os jovens gostam de ir. Nem os irmãos gostam de ir. Não é? Reunião de oração é a menos frequentada. Mas existe uma porção que cabe a elas. O quê? A reunião de crianças. Se nós não cuidamos da reunião de crianças, nós estamos privando as crianças da parte que cabe a elas da vida da igreja. Então nós queremos que elas desfrutem desde cedo aquilo que elas podem. E a reunião de crianças é esse desfrute. Êxodo 12. Aqui os filhos de Israel estavam se preparando para sair do Egito, celebrando a Páscoa, e o Senhor dá essa ordem: guardai, pois, isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Para vós e para vossos filhos para sempre. Quando vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então, além de dia a dia, no caminho, em casa, de tarde, de manhã, havia certas ocasiões especiais que eles poderiam usar para falar a palavra, como na festa na festa da Páscoa. Então, nós podemos pensar o seguinte: no dia a dia os irmãos cuidam disso em casa, mas quando eles vêm para a reunião, no fim de semana, essa é a nossa festa. A reunião de crianças, irmãos, precisa ser a festa que as crianças têm toda semana, para
de alguma maneira, ganhar algo do Senhor. O que a reunião é para nós? Não é a nossa festa semanal? Quando nós estamos desfrutando a vida da igreja, o que a gente faz? A gente espera chegar à reunião, porque nela nós vamos nos alegrar, nós vamos nos alimentar, nós vamos encontrar os irmãos, vamos nos livrar do peso de todas as coisas da semana toda. Para as crianças precisa ser a mesma coisa. Eles precisam almejar isso. Eles precisam querer isso. Eles precisam acordar o pai no domingo de manhã e o pai está com sono, não quer ir para a reunião. Ele fala assim: não, pai, vamos para a reunião, porque hoje vai ter tal coisa. Mas se a reunião não é essa festa para elas, elas talvez não queiram ir. Tá certo? Então, nós precisamos ter essa preocupação de tornar a reunião de criança uma festa para elas. Em Deuteronômio 31, além dessas festas aqui, o Senhor deu uma ordem. Ao fim de cada 7 anos, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel comparecer perante o Senhor teu Deus, lerás esta lei diante de todo Israel. Lerás esta lei diante de todo Israel. Uma vez a cada 7 anos era uma festa para isso. Ajuntai o povo, quem? Os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor, vosso Deus, e cuidem em cumprir todas as palavras desta lei. Agora veja, para que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor, vosso Deus, todos os dias. Então, além de falar em casa, além de falar em ocasiões especiais, pelo menos uma vez a cada 7 anos, todo o povo de Israel tinha de subir a Jerusalém, ou ao lugar que o Senhor escolhesse, com os filhos, as filhas, e todo mundo ia ouvir a palavra. E aí, se uma criança tivesse 1 ano, ela ia entender alguma coisa? Não. Mas, na próxima vez, ela já teria 8. Aí ela já podia entender alguma coisa. E se não ganhasse tudo, na próxima vez ela teria quanto? 15. Não é isso? Com 15 anos ela já está na conferência de jovens. Com 8 anos ela ainda está na sala de crianças, mas com 15 anos ela já está na conferência de jovens. E depois, mais uma vez, com 21. 21 já é o segundo período. Os irmãos entendem? Não há um cuidado apenas pontual, mas há um processo que vai a longo prazo. É isso que nós devemos perceber, irmãos. Na comunhão que nós tivemos aqui na terça-noite, não é isso? Falando sobre o cuidado de jovens e adolescentes. O irmão Esdras falou bastante sobre isso. Nós precisamos ter um plano. Nós precisamos ter continuidade, para que eles vão avançando no conhecimento do Senhor até chegar à maturidade. Então, nosso serviço de crianças é o passo inicial, mas vai haver continuidade. Todos nós ansiamos pelo momento em que as crianças vão para a conferência de jovens. Que bom, já completou 11 anos, vai para a conferência de jovens. Ótimo. Mas antes disso, nós temos muito tempo nas mãos. Nós temos as crianças por muito tempo nas mãos para poder cuidar delas. E nós precisamos ter esse cuidado. Agora, esse próximo trecho fala com respeito ao rei. Quando o rei se assentar no trono, ele vai escrever para si um traslado da lei. Nele lerá todos os dias, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus. Isto fará, para que seu coração não se eleve sobre o dos seus irmãos, não se aparte o mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reinado, ele e seus filhos no meio deles, no meio de Israel. Qual foi a falha de praticamente todos os reis?
eles não conheciam a palavra. E com isso eles se envolveram com idolatria, se casaram com mulheres estrangeiras, fizeram tudo aquilo que o Senhor não queria. E o que acontecia? O reinado deles não continuava. Agora é interessante notar nesse versículo que, tanto lá em Deuteronômio 6, como aqui, fala que era para que eles aprendessem a temer a Deus. Irmãos, Provérbios diz que o temor de Deus é o quê? O princípio da sabedoria. Nós vamos dar a eles, as crianças, o conhecimento do Senhor, para que eles aprendam a temer o Senhor. Desde cedo, eles precisam saber, há um Deus, e esse Deus é temível. Aí muitos dizem, não, mas nós não podemos passar essa imagem de um Deus temível para as crianças. Nós precisamos ter a consciência guardada. Se nós ficamos muito à vontade, nós fazemos o que queremos e a nossa consciência não nos toca. Então nós precisamos dar às crianças o conhecimento de Deus, para que elas temam ao Senhor, sim. Não um temor um medo de terror, mas que elas saibam, há um Deus. E eu preciso temer esse Deus. Eu preciso ter um viver santo como Ele é santo. Então, a palavra tem esse objetivo, dar às crianças o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria e que pode torná-los sábios para a salvação no futuro. No Novo Testamento, então nós temos essa mesma continuidade. Não só no Antigo Testamento o Senhor se preocupava com os filhos, mas no Novo Testamento também. Em Atos 2, quando Pedro pregou o Evangelho para aquelas 3.000 pessoas, os 3.000 judeus que estavam ali, os judeus disseram, o que nós faremos para ser salvos? E Pedro disse, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E aí ele diz, pois para vós é a promessa, para vossos filhos e para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Irmãos, a salvação é uma promessa do Senhor para nós e para os nossos filhos. Os nossos filhos são os herdeiros dessa promessa. Eles têm direito a ser salvos. Nós saímos para pregar o Evangelho, ganhamos as pessoas, mas nós não podemos nos esquecer que os primeiros que têm direito de ser salvos são os filhos dos irmãos hoje vivendo a vida da igreja. Nós não podemos abrir a porta da frente, chamar as pessoas para entrar e descuidar da porta dos fundos. Então os irmãos novos entram pela frente, mas as crianças saem pelo fundo. Isso, se acontece, irmãos, é uma vergonha. Então nós devemos pregar o Evangelho, mas não podemos descuidar das crianças. Devemos ter um cuidado adequado com eles, para que não vão para o mundo e tomem posse dessa herança que é um direito deles. E 2 Timóteo 3,15 diz que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui diz, desde a infância. A palavra infância vem de não falar. Então, desde antes de a criança aprender a falar, ela já pode conhecer as sagradas letras. Nós já podemos contar histórias, elas já podem conhecer histórias da Bíblia. Isso tudo não regenera as crianças, mas torna sábia para isso. Vai haver um momento em que elas vão ter de aprender, vão ter de ouvir o Evangelho, vão tomar uma decisão e crer no Senhor Jesus e ser salvas. Mas a palavra vai tornando-as sábias.
para isso. O que nós esperamos, irmãos, é que conforme nós vamos cuidando delas no serviço de crianças, elas vão ficando sensíveis para receber o Senhor um dia. Então nós trabalhamos nisso todas as semanas, semana após semana, em reuniões especiais, dia saudável, pode fazer um acampa dentro, pode fazer todas essas coisas. Por quê? Porque nós queremos que elas sejam sábias para a salvação. Nós esperamos que um dia elas creiam no Senhor, que o mesmo Senhor que apareceu para nós apareça para elas, que o chamamento que Ele fez para os pais faça para elas também, e assim como os pais, elas ouçam esse chamamento e creiam no Senhor. Essa é a nossa meta, e é para isso que nós trabalhamos. Lembre-se, irmãos, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, como invocarão se não aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, como nós queremos que os nossos filhos, que as crianças na vida da igreja creiam, se nós não falarmos a palavra para eles? Então nós temos de aproveitar essa oportunidade que nós temos toda semana. É claro, irmãos, nós não vamos dar uma mensagem de 45 minutos para o pessoal de 3 anos no berçário, certo? Mas alguma coisa nós já podemos dispensar para eles. Nem que for para estudar as cores e dizer, essas cores foi Deus que criou. Deus criou as cores. Deus criou as cores. Isso, para uma criança de 3 anos, já é um evangelho. Já é uma maneira de torná-las sábias para a salvação. Porque elas sabem, há muitas cores e Deus criou as cores. Podemos mostrar os animais, e todos os tipos de animais diferentes, e mostrar, veja como Deus é sábio. Ele criou todos esses animais, cada um de um jeito, mas foi Ele que criou. Não é nada grandioso, mas desde essa idade, nós já estamos colocando no coração delas o temor pelo Senhor, o conhecimento do Senhor, para que um dia elas queiram esse Senhor. É isso que nós estamos fazendo ali. O objetivo. A obra com os adolescentes e crianças e jovens tem um objetivo duplo. Primeiro, educá-los e criá-los para ser pessoas adequadas, seres humanos adequados. Nós somos um vaso para conter Deus, e esse vaso precisa estar inteiro, sem rachaduras. Um dia, o tesouro vai entrar, mas se o vaso tiver uma fenda, o tesouro pode vazar. Então o que nós estamos fazendo com as crianças? Nós estamos cuidando do vaso delas para que não quebre. Não quebre com drogas, com mentira, com desonestidade, com sexo antes ou fora do casamento, com todas essas coisas que corrompem a humanidade. Nós sabemos, irmãos, quantas vezes nós pregamos o Evangelho, porque o objetivo seguinte é conduzi-los à salvação para o propósito de Deus na igreja. Ou seja, aí o tesouro vai entrar. Hoje, quando nós pregamos o Evangelho, muitas vezes nós encontramos jovens ou até adultos que tiveram a humanidade estragada por questões morais, por drogas, por vários tipos de coisa. Aí eles creem no Senhor, amam o Senhor, mas tudo aquilo que aconteceu antes, hoje é uma dificuldade para conter o tesouro. Não é isso? Então, irmãos, nós precisamos ter vasos úteis, que não precisem ter experimentado tudo que o mundo oferece, que não precisem ter passado pelas drogas, por todas essas coisas, para depois conhecer o Senhor. Não, nós queremos que o vaso deles seja preservado, intacto, e aí quando o tesouro entra, eles podem ser muito mais úteis na mão do Senhor. Então nós estamos, irmãos, cooperando com a utilidade desses irmãos daqui a algum tempo. Irmãos, o tempo passa rápido. Quando a gente menos espera, eles vão
Se adultos, eles vão começar a cuidar de um grupo de reuniões de casa, vão pregar o evangelho, vão sair para apacentar. Se nós cooperarmos para que eles tenham esse viver adequado, sem rachaduras no vaso, irmãos, nós vamos ter parte nos frutos que eles obtiverem. Embora nós cuidemos dele quando crianças, ainda assim, o Senhor vai acreditar isso na nossa conta. Nós cuidamos de alguns que cresceram e se tornaram vasos úteis na mão do Senhor. Nós precisamos ter essa visão quando servimos. E são 2 períodos. Primeiro, de 0 a 12 anos, nós vamos então cuidar da formação do caráter, do conhecimento da Bíblia, o objetivo da Bíblia, ou seja, colocar neles o bom depósito, e vamos conduzi-los à regeneração e à salvação dinâmica. Depois, de 12 a 25 anos, mais ou menos, nós vamos dar a eles a vida cristã e a vida da igreja adequada, plena e madura. Então, esse é o nosso plano de ação. Até os 12 anos, o que nós queremos? Que eles sejam bons seres humanos, honestos, confiáveis, obedientes, educados, que saibam obedecer a Deus, que se submetam aos pais, que sejam bons alunos. Nós queremos isso deles. Mas nós não queremos apenas bons cidadãos. Nós queremos que eles sejam salvos. Então, antes disso, nós devemos conduzi-los à salvação. Conforme a idade vai chegando, conforme eles vão ficando mais velhos, nós nas lições já podemos falar algumas coisas de... depois nós vamos ver as idades e o que ensinar para elas, mas nós devemos, desde assim que for possível, já introduzir elementos do Evangelho nas lições. Dizendo, o Senhor chamou Abraão, um dia Ele vai chamar você. O Senhor chamou Samuel, um dia Ele vai chamar você. Davi pecou. A partir de certa idade, eles podem conhecer os pontos negativos das pessoas, dos personagens da Bíblia, mas também ver como eles foram salvos. Davi pecou, mas se arrependeu. Então você também pode se arrepender. E o Senhor perdoou, você também pode ser perdoado. Então nós já vamos introduzindo o Evangelho para eles. E quando tiverem 11, 12 anos, quando tiverem na idade da razão, nós podemos fazer reuniões de pregação de Evangelho para eles. Não esperem que eles venham apenas para a conferência, porque toda conferência de primeiro período, irmãos, nós temos o propósito de pregar o Evangelho. Nós sempre fazemos isso. Em toda conferência de adolescentes, nós pregamos o Evangelho e, como o irmão Esdras falou outro dia, eles devem receber o Senhor tantas vezes quanto quiserem. Eles precisam ter certeza que foram salvos. Então, se nós pregamos o Evangelho e eles aceitam o Senhor, depois de algum tempo pregamos de novo, e aquela mesma criança aceita o Senhor de novo, deixa aceitar. Não vai fazer mal nenhum, pelo contrário. Eu me lembro que quando eu me converti com 14 anos, naquele ano, especialmente no primeiro semestre, eu levantei para receber o Senhor não sei quantas vezes. Eu queria ter certeza que eu era salvo. Cada vez que havia um apelo, eu estava lá. E isso foi muito bom para mim, porque depois de um tempo eu tinha certeza, não, eu sou salvo, acho que agora não preciso levantar mais. Então nós devemos pregar o Evangelho para eles. E pregar de novo, e levá-los a ver que existe um Salvador, que eles precisam dessa salvação, a salvação está disponível e eles podem receber. Havendo oportunidade, vamos pregar. E quando eles recebem, irmãos, isso é uma bênção. Depois nós os levamos a ser batizados. Isso tudo é parte do serviço de crianças. Então o nosso objetivo inicial é esse: levá-los a ser salvos, batizados, ter uma experiência marcante, um marco divisório na vida deles. Eu fui salvo, eu sei disso. Especialmente antes que venha a adolescência, ou no início da adolescência, que é a idade dos conflitos, das descobertas,
de saber quem é, a questão de obter uma identidade. Quando essa idade chegar, eles já sabem de uma coisa. Eu não sei o que você, se eu vou ser advogado, médico, varredor de rua, qualquer coisa, mas eu sei que eu fui salvo. Eu sei que eu fui criado pelo Senhor como um vaso para conter Deus, e hoje eu já contenho Deus. O que vai ser daqui para frente eu não sei, mas isso eu sei. Isso eu sei. Então nós devemos ter esse objetivo. E aí, o serviço de adolescentes e de jovens dá continuidade com pessoas já salvas e com um vaso adequado. E nós, irmãos, que servimos as crianças, é que providenciamos isso, proporcionamos isso. Existe essa frase que o irmão Lee costumava dizer: dentre todas as coisas criadas, o melhor é ser humano. O melhor é o ser humano. Dentre todos os seres humanos, o melhor é ser salvo. Dentre todos os salvos, o melhor é estar no viver adequado da igreja. E dentre os que estão no viver adequado da igreja, o melhor é ser vencedor. Irmãos, é isso que nós queremos para nós. É isso que nós queremos para as crianças também. Graças ao Senhor, eles não são cachorrinhos de estimação, eles são seres humanos. Nós cuidamos deles como seres humanos. O que é melhor para um ser humano? Ser salvo. Uma vez salvo, eternamente, ele vai viver aqui. Então o que é o melhor para uma pessoa salva? A vida da igreja. A vida da igreja é o melhor lugar para uma pessoa salva. Concordam ou não? Se nós queremos que eles sejam salvos, também nós queremos que eles vivam a vida da igreja. Então, o cuidado não é apenas até conduzi-los à salvação, mas depois disso, continuar para que eles tenham um viver normal da igreja. E também que sejam vencedores. Ser vencedores tem a ver com a degradação do final dos tempos. E é isso que nós já estamos presenciando. Então, irmãos, é muito comum a gente ouvir: puxa, esses tempos são difíceis, está cada vez pior, a sociedade está cada vez mais degradada, e isso e aquilo, não sei onde vai parar. Irmãos, nós sabemos onde vai parar. Vai parar na volta do Senhor. Então, quando essas coisas todas acontecem, o Senhor diz: nós devemos exultar, porque o Senhor está voltando. Quanto mais degradada é a humanidade, a sociedade, mais próxima está a volta do Senhor. Então, mais um motivo para nós cuidarmos muito bem das crianças e dos jovens, para que sejam vencedores. E uns dos outros também. O caminho da salvação é inverso ao caminho da queda do homem. Então, o que acontecia quando o homem estava no Éden? Vamos ver o próximo slide. No Éden, o homem estava na presença de Deus. Mas, por meio do engano da serpente, ele pecou, caiu e se afastou de Deus. Então esse período da inocência, o período em que ele não conhecia o pecado, durou muito pouco. Logo ele foi enganado e caiu. Depois disso veio o próximo estágio, que é o período da consciência. Então depois da queda do homem, o Senhor determinou que o homem ia ser governado pela consciência. Caim tinha consciência para ajudá-lo a não pecar, mas não cuidou dela. Então vamos ver alguns versículos em Gênesis capítulo 2, ou melhor, capítulo 3. Vamos ver primeiro como o Senhor cuidou da consciência de Adão e de Eva. Antes disso, irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos todos ficar em pé, todos de pé. Vamos dizer: ó Senhor Jesus. Vamos pôr os braços para cima. Aê, ó Senhor Jesus. Amém.
Agora vamos assim, ó, para a direita, vocês estão indo para a esquerda, para o outro lado. Aê. Pronto. Agora do outro lado. Agora para trás. Sem cair. E agora para baixo. Aê. Acordaram? Muito bom. Então vamos ver esses versículos agora. Gênesis capítulo 3. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira para si, como cintas para si, né? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui, a consciência deles começou a funcionar. Mas não estavam funcionando muito bem ainda. Eles perceberam que estavam nus. A primeira coisa que fizeram foi tentar uma solução. Fizeram aqueles aventais com folha de figueira. Mas quando o Senhor veio, nem nos aventais eles confiaram. O que eles fizeram? Se esconderam. Então a consciência indicou alguma coisa, mas eles ainda não sabiam como agir. Se a consciência deles estivesse realmente funcionando bem, então eles iriam até o Senhor e falavam: Senhor, nós fizemos aquilo que o Senhor não queria que nós fizéssemos. Por favor, nos perdoa. Eles teriam tomado a iniciativa de procurar o Senhor e confessar. Mas eles não fizeram isso, eles se esconderam. Então o que o Senhor fez? O Senhor começou a estimular a consciência deles. A consciência, irmãos, é como um alarme. Certo? Ele acende uma luz. Mas ele não faz tudo. Ele acende a luz para indicar que alguma coisa precisa ser feita. Por exemplo, quando você está no carro, acende a luz do óleo. Isso significa o quê? Aquela luz vai trocar o óleo do carro? Não. A luz só está indicando o óleo precisa ser trocado. Quem vai trocar o óleo? Nós vamos. O dono do carro vai. Certo? E se não trocar? Pode fundir o motor. Mas a luz acendeu. A luz avisou. A consciência, irmãos, é essa luz. Ela avisa. Mas a pessoa é que tem de tomar uma ação. E a consciência precisa ser educada, treinada, desenvolvida. Então o Senhor começou a fazer isso. Primeira coisa que ele fez foi: Adão, onde estás? O Senhor não sabia onde Adão estava? Sim ou não? Sim. Para que perguntar? Porque Adão não sabia onde estava. Adão precisava perceber: alguma coisa aconteceu. Se você está escondido, alguma coisa aconteceu. Então essa é uma ótima maneira de cuidar da consciência das crianças. Perguntar. Antes de falar alguma coisa, antes de condenar, antes de repreender, a melhor coisa é perguntar. O que é isso? Onde você conseguiu isso? Quem te deu isso? E ela precisa aprender a ser honesta e falar. Esse é um exercício, e foi o que o Senhor fez aqui. E aí, no versículo 10, Adão respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Está vendo? Ele percebeu que estava nu, ele ficou com medo e se escondeu. Aí o Senhor continuou perguntando: quem te fez saber que estavas nu? O Senhor não sabia quem fez? Sabia, mas Adão não sabia. O Adão não tinha tanta clareza. E falou o seguinte: comeste da árvore que te ordenei não comesses?
O Senhor estava tentando tocar a consciência de Adão aqui. Adão, olha o que você fez. Eu já tinha falado que não era para comer e você comeu. Você percebe o que você fez? Você percebe que você pecou? Você percebe que você me desobedeceu? Entendeu? O Senhor não chegou ali já julgando, mas o Senhor chegou estimulando a consciência dele. É dessa maneira que nós devemos lidar com as crianças também. E aí, Adão dá essa resposta clássica que todos nós damos: arranje alguém para culpar. Não é isso? Foi a mulher que tu me deste. Aí o que o Senhor fez? Fez a mesma coisa com a mulher. Fez pergunta a ela. Versículo 13: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O Senhor não perguntou para a serpente: escuta, serpente, o que você fez? Porque a serpente é o diabo. Ele não tem mais consciência para ser estimulada. E ele não se arrepende. Então, com o diabo, o Senhor condenou diretamente. Mas com o ser humano, o Senhor estimulou a consciência. Nós devemos fazer isso, irmãos, com as crianças. Tanto coletivamente, na sala, como individualmente, nós devemos estimular a consciência deles. E olha só, quando nós vamos para o capítulo 4, estão todos acordados ou precisamos levantar de novo? Ok. Caim ofereceu o fruto da terra, Adão ofereceu as primícias do rebanho. O Senhor se agradou de Abel. O que eu falei? Falei certo, né? Caim e Abel. Eu entendi que eu tinha falado Caim e Adão. Não, Caim ofereceu das primícias do campo, do fruto do campo. E Abel ofereceu as primícias do rebanho. Abel agradou o Senhor, portanto o Senhor se agradou da oferta dele. Caim não agradou o Senhor, portanto o Senhor não se agradou da oferta de Caim. E o que aconteceu? Caim ficou triste. O semblante dele descaiu. O que o Senhor fez? O Senhor foi lá tocar a consciência dele. Então no versículo 6, capítulo 4 de Gênesis, versículo 6 fala assim: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, o desejo do pecado é contra você, mas você tem uma consciência. Você não é obrigado a seguir o desejo do pecado. Você pode dominar isso. Então aqui, esse é o governo da consciência. A consciência nos governa a tomar ação. Ela não nos livra da situação, ela não age por nós, ela nos alerta. O grande problema é quando a nossa consciência não funciona, ou quando nós não estamos habituados a agir quando ela acusa, quando ela manda um sinal. Então, nós precisamos incentivar as crianças a ter a consciência sensível, entender quando a luz acende e tomar a ação correta. Se eles fazem isso, a consciência vai ficando sensível até o momento que o Espírito Santo tocar neles, eles perceberem: eu preciso do Senhor. Aí o Espírito vem, convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se a criança não tem consciência sensível, se para ela tanto faz agir certo ou errado, bem ou mal, quando o Evangelho é pregado, isso não toca o coração dela. Ela não se vê pecadora. Ela não vê que ela precisa do Senhor. Ela não vê que ela precisa se arrepender. E aí, é mais difícil
o Senhor entrar no coração dela. Então, quando nós cuidamos das crianças, nós estamos cooperando com o Espírito, para que no momento certo, Ele toque o coração delas e elas sejam salvas. Nós sabemos aqui que Caim não fez o que o Senhor falou, tá certo? O desejo do pecado foi contra Caim. Caim não dominou esse desejo e matou seu irmão. Então, no começo, o homem estava na presença de Deus, governado pela presença de Deus. Depois, então, ele passou a ser governado pela consciência. Cada um governava a si mesmo. Mas isso também não funcionou como nós vemos em Caim. Então, o Senhor tomou outra medida. Logo em seguida, próximo slide, veio a geração de Noé, que tornou-se carnal. Assim, depois do dilúvio, o Senhor instituiu o governo humano, já que a consciência do indivíduo não funcionou. O governo coletivo, quem sabe, podia preservar a humanidade de se corromper ainda mais. Então vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 9. O Senhor, quando Noé saiu da arca, o Senhor fez uma nova aliança com eles. É como se o Senhor tivesse um novo começo ali, né? Ele novamente diz: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e tudo mais. No 2, versículo 2, ele fala: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Certamente, e aqui que nós devemos notar, requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Então, nesse versículo, o Senhor reforçou que precisava haver sacrifícios para que as pessoas fossem purificadas dos pecados, mas aqui ele instituiu outro tipo de governo. Ele diz: da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Isto é, se o homem matar alguém, outro terá o direito de exercer juízo sobre ele. Até então, quem governava era a consciência de cada um. A partir daqui, o Senhor instituiu o governo humano. Se ele não ouve a si mesmo, mas houver alguém que fale claramente para ele que não deve fazer, e que possa julgá-lo caso ele faça, quem sabe dessa maneira a humanidade não se corrompa mais ainda. Então, o governo humano foi instituído ali para evitar que a raça humana, a sociedade humana se corrompesse ainda mais. Então, essa é a função do governo. É cuidar da sociedade, evitar a corrupção da sociedade. Mas, irmãos, é isso que nós vemos hoje? Ou é isso que nós vimos em toda a história da humanidade? Não. Porque em Babel, nós temos o próximo exemplo. O próximo slide fala o seguinte: em Babel o homem caiu em rebelião aberta contra Deus. E isso fez o Senhor abandonar a raça criada e recomeçar com a raça humana. Então nós vamos aqui para Gênesis capítulo 11 e vemos o seguinte: o homem usou toda a sua capacidade para construir ali uma torre, uma cidade, e qual era a intenção dele? Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus,
e tornemos célebre o nosso nome. Então, nesse momento, o homem usurpou a autoridade que Deus deu para ele. Ele esqueceu que a autoridade é dada por Deus para representar Deus, para proteger a sociedade. E ele pegou essa autoridade para ele e falou assim: não, agora eu vou ter um nome para mim mesmo. E aí o homem caiu em rebelião. Então, esse é o caminho da queda do homem. Nós temos um gráfico agora que pode mostrar isso. Então, primeiro ele estava na presença de Deus. Aí, com o pecado, ele caiu no governo da consciência. Mas a consciência não funcionou totalmente, então o Senhor instituiu o governo humano. Mas ainda assim, o homem usurpou o governo humano para si e caiu em rebelião. Então, irmãos, esse é o caminho da queda do homem. Aperta mais uma vez. Aí. Da presença de Deus até a rebelião. Irmãos, é aí que todos nós nascemos. É aí que todos nós nascemos. Quem precisa ensinar uma criança a fazer o que não deve? Precisa ou não? Não. Por quê? Porque está nela. Está nela. Ninguém precisa ensinar que ela não deve, que ela deve fazer coisa errada. Ela faz. E parece que se tiver de fazer uma coisa errada, aí é que ela faz mesmo. Não é? Então esse é o caminho da queda. Nos leva todos à rebelião. É aí que nós caímos. Então nós devemos inverter esse processo. Tirá-lo da rebelião e levá-lo para o governo humano. Ou seja, eles precisam obedecer os pais, precisam obedecer os professores, precisam obedecer os mais velhos, precisam obedecer a autoridade. Isso é governo humano, e todo ser humano normal precisa aprender a se submeter ao governo humano. Então nós devemos ensinar isso a eles. Mas só o governo humano não é suficiente. Porque senão eles só vão obedecer quando nós estivermos perto. Quando nós estivermos longe, eles não vão ter governo humano. Aí então vem o próximo passo. O governo da consciência. Nós precisamos estimular a consciência deles, para que mesmo quando nós não estejamos por perto, eles saibam se controlar. Saibam fugir do que o Senhor falou para Caim, o desejo do pecado. O Senhor falou: o seu desejo será contra ti. Ou seja, o desejo do pecado vai ser contra você. Mas você pode controlá-lo, governá-lo. Essa é a consciência. E por fim, o que nós queremos? Que eles creiam no Senhor e passem a ter novamente a presença de Deus. Então, é isso, irmãos, que nós fazemos. Um serviço de crianças. Nós estamos reconduzindo o ser humano à presença de Deus. Nós não podemos esquecer isso de vista. Então é muito mais, irmãos, do que tomar conta de crianças. Para a reunião dos adultos não ter problema. Para os pais ter sossego. Não é isso que nós estamos fazendo lá. Nós estamos conduzindo cada um deles de volta à presença de Deus. Se nós tivermos essa visão, o nosso serviço vai mudar. Nossa atitude vai mudar. E é isso que nós esperamos. O próximo slide. Próximo. Aqui nós temos alguns assuntos que nós devemos abordar com as crianças. E dos menores para os maiores, nós podemos abordar o seguinte. Primeiro, a criação. Deus é o Criador. E tudo que existe foi Ele que criou. Crianças pequenas, com 2, 3 anos, não tem o que... Você não pode... Eles não têm mais de 3 minutos de atenção. Não é isso?
Você não consegue falar com ele e ele prestar atenção em você por mais que isso. Então, arranje figuras de flores. Um dia, numa das reuniões, você vai ver as flores com eles. De todas as cores, de todos os formatos, de todos os tipos. Mostre as flores. E fala, está vendo isso? Olha como é bonita. Foi Deus que criou. Ele é o Criador. E Ele fez todas as coisas. Explore a cor. Explore o formato. Quem já viu uma flor dessa? Não pense que isso tem pouco significado. Não. Tem muito significado. Sempre que eles olharem para as flores, eles vão se lembrar. Foi Deus que criou. Um dia, falem de animais. Várias figuras de animais. E mostrem, explorem e digam, foi Deus que criou. Árvores, relevos, mata, mar, lagoa, rios. Usem tudo isso para deixar claro. Foi Deus que criou todas as coisas. E olha como Ele fez bem. Então, nós não temos nessa idade muita atenção, mas nós podemos começar a inculcar neles a vacina contra o ateísmo, que tanto é difundido depois quando chega à faculdade. Deus não existe. Deus não existe. Não, Deus existe. Desde criança eles têm de ouvir isso. O próximo passo são o ser humano. O homem. Comece a explorar o homem. Comece a mostrar para eles que nós temos cabelo, pelo menos enquanto é criança. Depois a gente não pode garantir, mas tá certo? Temos nariz, temos olhos. Tudo isso foi Deus que criou. Para que servem os ouvidos? Para que servem os olhos? Para que serve a boca? Para que servem as mãos? Explore o corpo humano, mostrando, Deus é que nos criou. E aí, conforme eles vão ficando mais velhos, podem explorar também a questão das emoções, alegria, tristeza, vontade, falta de vontade. Essas coisas mostrando como o ser humano é complicado. Mas esse ser humano complicado foi Deus que criou. E com um pouco mais de idade, você pode dizer, além disso, você tem um espírito humano. Foi feito para conter Deus. Como uma luva, foi feita para conter a mão. E um dia, Deus vai entrar em você. Então, conforme o tempo vai passando, nós vamos explorando mais essas coisas. O próximo item são os relacionamentos. Relacionamento com os pais, relacionamento com os irmãos, relacionamento com os vizinhos, colegas, depois professores, mostrando que esses relacionamentos são importantes na vida do ser humano. Nós não vivemos sozinhos. Isso é bom para mostrar para ele que um dia nós vamos depender totalmente dos irmãos. Nós vamos viver a vida da igreja e nós vamos nos relacionar com os irmãos. Nem sempre vai ser aquele relacionamento, mas vai fazer o quê, né? Desde já eles têm de descobrir que existe a vida da igreja e esse é o nosso viver. O próximo item é a lei moral de Deus. Precisamos dar a lei moral de Deus para eles. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não isso, não aquilo. Eles precisam conhecer e precisam cumprir. Lembre-se que a lei serve de aio até a criança chegar à maturidade. Criança precisa de lei, precisa de regras, precisa saber o que pode e o que não pode, o que é certo e o que é errado, o que agrada a Deus e o que não desagrada, o que desagrada a Deus, o que agrada aos pais e o que não agrada aos pais. Precisam de não, precisam ouvir não e precisam saber que não é não, ao contrário do que muitos pensam. Eles precisam conhecer isso. Depois da lei, nós podemos explorar os fatos e os personagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Para isso, nós temos o Bom Depósito. Bom Depósito é
aquela coleção de 6 livros com 144 lições que exploram fatos e personagens do Antigo e do Novo Testamento. O Bom Depósito foi feito para crianças alfabetizadas, mas com certa adaptação você pode usar para crianças não alfabetizadas também. Então, nessa idade em que eles gostam de heróis, precisam de modelos, nós temos muitos modelos na palavra que eles podem seguir. E podemos explorar isso com eles, mostrando questões do caráter, mostrando várias coisas em que eles podem se espelhar. Por fim, quando eles já tiveram com 10, 11 anos, nós já podemos falar do Evangelho para eles. E mostrar que Jesus satisfaz todas as necessidades do homem. O Senhor encontrou um cego. O Senhor satisfez a necessidade dele. Qual era? Visão. O Senhor podia satisfazer um velho. O Senhor podia satisfazer um moço. O Senhor podia cuidar de um morto, Ele ressuscitava. De um paralítico, Ele curava. O Senhor pode resolver o problema de qualquer um. Não tem um problema difícil demais para o Senhor. Ele dá conta. Nós podemos explorar isso com eles. E isso já é uma preparação para o Evangelho. E por fim, todos precisam ser salvos. Então aí quando eles estiverem já com 10, 11, 12 anos, nós devemos pregar o Evangelho para eles. Eles precisam crer no Senhor, como nós falamos antes. Então, irmãos, esse deve ser o nosso plano de longo prazo, a nossa meta. E todos os que servem precisam ter isso em mente. É muito comum quando nós estamos servindo, no dia a dia, a gente se esquece do que nós estamos fazendo, especialmente porque, acho que é o próximo slide. Não era esse, mas tudo bem. Nós vamos para isso primeiro. Preparo de atividades. Preparo de atividades e lições é crucial. Assim como os irmãos que compartilham as mensagens nas reuniões ministeriais preparam-se para isso, também os professores devem preparar as lições e atividades. Improviso só funciona nas primeiras vezes. Quando as crianças descobrem que o professor improvisa, ele perde a credibilidade. Então, geralmente as irmãs se preparam, os irmãos improvisam. Então o irmão está chegando na reunião, aí vem lá a irmã com o horário, e fala assim: irmão, hoje é sua vez. É vez de quê? De ficar com as crianças. Não acredito. Então lá vai ele ficar com as crianças. Não preparou nada, não sabe nada, não tem nada pronto. Aí ele dá uma improvisada. A primeira vez pode ser que funcione, mas na segunda as crianças vão pensar: não preparou nada. Irmãos, quando nós não preparamos, a ideia que nós passamos para elas é a seguinte: vocês, crianças, não têm tanta importância. Eu nem preparei nada para vocês. Essa reunião aqui não é muita coisa. Eu até tinha esquecido. Então essa é a ideia, essa é a mensagem que nós passamos para as crianças quando nós não preparamos nada. Elas se sentem desprezadas, elas se sentem um estorvo. E para alguns, infelizmente, é isso mesmo. As crianças são um estorvo. E isso que precisa mudar, irmãos, na nossa visão com relação às crianças e aos adolescentes e jovens. Nenhum deles é um estorvo, pelo contrário, todos eles são vasos para conter o Senhor que estão na nossa mão. Nós não precisamos ir lá fora buscar ninguém, se nós já temos esses aqui. Nós vamos, mas nós nunca vamos deixar de cuidar desses que já estão na nossa mão. Então, precisa preparo, e preparo dá trabalho. Primeiro, ou uma das coisas que nós precisamos, compromisso. O serviço é voluntário. Ninguém é pago, ninguém é contratado. Mas é preciso haver comprometimento por parte dos que se envolvem nele. Segunda coisa,
servir dá trabalho. Membro parado atrofia. Membro que exerce função desenvolve-se cada vez mais e não fica cansado. Pelo contrário, fortifica-se. Quando você começa a fazer um exercício, nos primeiros dias o seu corpo dói. Mas depois você se sente muito melhor. Então talvez no começo, quando você começa a servir, você fique meio desajeitado e você fala, puxa vida, eu tenho de preparar. Mas prepare. Prepare, vá e sirva. E você vai ver o resultado no rosto delas. Próximo item. Sempre devemos ser renovados na visão. Sem visão, ficamos desanimados e cansados. Se nós não tivermos clara essa visão, a gente pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E, por fim, nós somos um corpo. Membros uns dos outros, e o corpo edifica-se a si mesmo, em amor. Irmãos, nós temos falado mais e mais sobre a edificação. Curadores, tutores, os dons para o desempenho do serviço, nós estamos exercendo a nossa função. Nós estamos sendo membros do corpo, cuidando de outros membros do corpo. Então, ninguém despreze o seu serviço, mesmo o serviço de crianças. O serviço de crianças é um serviço que traz resultado a longo prazo. Talvez 10 anos, talvez 15 anos, talvez mais. E quando o resultado é de longo prazo, nós temos a tendência a ficar desanimados. Então por isso nós precisamos ter a visão sempre renovada. É possível, irmãos, que alguns frutos nós não vejamos. Já aconteceu de vários irmãos servem as crianças, depois de um tempo mudam-se de cidade, 15, 20 anos depois voltam, e um rapaz com uma criança no colo fala assim, ô irmã, lembra de mim? Sua cara não é estranha. Eu sou fulano. Não. Você me dava tanto trabalho na reunião. Tinha dia que eu queria que você não viesse. Você já tem filho. Então, irmãos, o resultado... E essa irmã só viu esse resultado porque ela voltou àquela cidade. Se ela nunca tivesse voltado, talvez não tivesse encontrado esse jovem de novo. Então, irmãos, nós talvez nem vejamos o fruto. Mas ele vem. E nós temos parte nele. Então nós precisamos nos animar uns aos outros. Para que nós tenhamos essa visão e vamos em frente. Semana após semana, atividade após atividade, ano após ano. Talvez você se canse de falar as mesmas histórias. Eles não se cansam de ouvir. Nós vamos continuar. Como fala em Deuteronômio, de 7 em 7 anos todo mundo tinha de ouvir, porque pelo menos quem não ouviu muito bem na primeira vez vai ouvir de novo, e vai ouvir de novo, e vai ouvir de novo. E aí, quando a gente já não der conta, eles vêm para as reuniões, vêm para a conferência e deixam o irmão Dong falar de novo. Aí o irmão Dong vai falar. Essa é a nossa meta, esse é o nosso objetivo. E eu queria encerrar com 1 Coríntios 4:2. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros, o que se requer dos mordomos, é que cada um deles seja encontrado fiel. É isso que o Senhor quer de nós, fiel. E irmãos, nós somos fiéis até o ponto em que o Senhor nos deu. Se o Senhor não nos deu mais, Ele não vai cobrar mais. Mas se Ele nos deu até aqui, nós precisamos ser fiéis. Eu sirvo os de 3 anos. Graças ao Senhor, não estou servindo os de 18. São os de 3.
Mas os de 3 têm um cuidado que requer a minha fidelidade. E o Senhor vai cobrar isso de mim. Ele não vai me cobrar o cuidado com os de 18. E se eu achar, não, 3 anos, não vai ganhar nada. Engano seu. Alguma coisa eles absorvem. E cabe a nós cuidar disso. Nós somos esses despenseiros. Somos os tutores e curadores. E nós podemos fazer diferença no nosso serviço e na vida da igreja. Amém? É isso, irmãos. Que tal nós orarmos de 2 em 2, orar pelo serviço, orar por nós, pela próxima geração, que o Senhor tenha caminho no nosso meio, para que nenhum deles se perca. Amém?